A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Senhor, eu te peço, eu quero te pedir que a tua graça nos ajude a entendermos e a ouvirmos o que o Espírito tem a nos dizer. Abençoa, Deus, eu te peço, aqueles que acompanham a minha voz, aonde esta mensagem chegar, que a tua graça, o teu poder se renovem, Senhor, assim como o Senhor está presente conosco hoje. Agradecemos-te porque em tudo o Senhor nos conduz em triunfo, é promessa tua. E nós te agradecemos porque nós podemos vivenciar isso a cada instante, a cada passo da nossa existência. No nome precioso de Jesus e para a glória do Senhor é que nós te oramos. Amém e amém. Minha mãe estava com câncer na bexiga, deu metástase pulmonar, fez uma quimioterapia. A quimioterapia jogou as suas resistências lá embaixo. Ela teve algumas infecções oportunistas por causa da sua infecção. E depois de ter uma série de problemas relacionados a essa infecção, eu viajei daqui de São Paulo para Fortaleza, onde ela morava. E quando cheguei do aeroporto, fui direto para o apartamento na casa dela. Ela estava com febre, liguei para o médico. O médico disse imediatamente traga para o hospital. Levei minha mãe para o hospital à noite. Passei a noite com ela no hospital. Ela teve algumas febres intensas, fortes. Teve um ataque cardíaco fortíssimo. Os batimentos cardíacos dela foram mais de 167 batimentos por minuto. Ela teve insuficiência respiratória, uma embolia cerebral, embolia pulmonar. E o quadro se deteriorou, ela foi colocada na UTI. Eu entrei na UTI, uma permissão do médico, e estive com ela alguns minutos, ela completamente lúcida. E eu me lembro com segurança, e vou me lembrar do olhar da minha mãe para sempre, quando eu tive que sair da UTI às 12h30, 15 para as 3 da madrugada, e as nossas mãos se tocaram pela última vez naquela noite. E o olhar de minha mãe era sem ela poder falar, porque ela estava com insuficiência respiratória, taquicardia altíssima, monóxido de carbono e sem poder respirar direito. E a médica proibindo ela de falar comigo. E o olhar dela para mim foi um olhar de: meu filho, não saia daqui, fique comigo nesses instantes. Completamente vulnerável, completamente abandonada ali dentro daquela UTI. Eu tive que sair. Eu estive com o médico na UTI, e o médico me disse: não há mais nada que ser feito, não está respondendo a nenhum remédio, está com insuficiência renal. Ela teve uma convulsão, teve 2 convulsões cerebrais, ela está completamente desenganada, não está respondendo a nenhum remédio, só está respondendo o último remédio, que ela ainda responde um pouco, a dopamina, que sustenta a pressão arterial. E se vocês quiserem, nós podemos tirá-la da UTI e mandá-la para o quarto. Ela chegou no quarto com a pressão de 5/4, e com 2 horas que ela estava no quarto, depois a pressão já era inaudível, os batimentos cardíacos também inaudíveis. Ela estava assim já, quer dizer, uma semana depois que ela esteve no hospital, 5 dias de UTI, e agora ela estava no quarto comigo, e ali no quarto ela ainda pouco de lucidez. Eu conversei com ela, oramos juntos, ela respondeu a minha oração, repetiu a oração comigo, e isso, a Jerusa estava aqui em São Paulo, ela veio para o culto, a médica falou que nem a dopamina mais respondia, nós tiramos a dopamina, a pressão arterial começou a cair, e simplesmente começou a melhorar, a pressão arterial subiu de novo para 12/8, alguma função renal, e os médicos ficaram surpresos,
O que está acontecendo? Ela era para ter morrido de ontem para hoje, não morreu. E não morreu de quinta para sexta, nem de sexta para sábado, nem de sábado para domingo, de domingo para segunda. E segunda-feira, eu segurando na mão dela, ela deu o último respiro de vida e passou desta vida para outra. E ninguém passa por essas experiências. Eu passei 4 dias, de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda, sem dormir, ao lado da cama dela, acordado, todos esses momentos. Às vezes eu não conseguia resistir, e por cima da cama mesmo eu dormia, mas sem soltar a mão dela. Eu tinha feito uma promessa, eu fiz a promessa a ela, a última vez que ela estava lúcida, que eu seguraria na mão dela até o último respiro de vida dela. E eu disse exatamente como era o processo de morrer. Eu disse: mamãe, morrer é da seguinte maneira: eu vou ficar segurando a sua mão do lado de cá, a senhora vai respirar pela última vez, e Jesus vai segurar da sua mão do lado de lá. E eu só vou soltar da sua mão do lado de cá na hora em que Jesus segurar da sua mão do lado de lá. E os anjos de Deus com Jesus vão te conduzir ao seio de Deus Pai. E falei exatamente para ela como seria. E cumpri a minha promessa. Fiquei com ela até o último minuto. Não arredei pé da cama nenhum instante. Nem para comer, nem para tomar banho, nem para coisa alguma por 4 dias. O que foi que eu aprendi com essa experiência? É isso que eu queria repartir com vocês. Porque essas são experiências fortes que eu não podia simplesmente vivenciá-las e aqui vir pregar sobre um outro assunto e falar de outro assunto, simplesmente falar de outras coisas. Algumas coisas que eu aprendi eu quero repartir com vocês. Primeiro, eu aprendi a lidar com a fragilidade humana. Primeira coisa, eu aprendi que nós somos frágeis, todos nós. Mas uma fragilidade não física, uma fragilidade existencial. Às vezes eu vejo pessoas arrogantes, nariz empinado, gente com a testa para cima, cuspindo para o alto. Minha mãe foi uma mulher muito forte, muito forte. Meu pai foi um preso político em 1964. Minha mãe foi à luta quando meu pai estava preso, estava grávida de gêmeos. Ela não desistiu de batalhar, não desistiu de ir à luta. Ela foi uma mulher que lutou a vida inteira, não tinha medo de coisa alguma. Mas naquele dia que eu deixei minha mãe na UTI, e quando o olhar da minha mãe foi dirigido a mim, era o olhar de uma meninazinha. Eu sentia minha mãe como se fosse uma criancinha, que eu estava deixando na UTI. E o olhar dela era: não me deixe só. E toda a força existencial de uma mulher que viveu e que batalhou e que não teve medo de enfrentar a vida, naquela hora eu vi que ela era uma pessoa frágil. E eu quero dizer para você hoje o seguinte: todos nós somos extremamente frágeis. A mensagem do Evangelho é esta: que por mais autônomos que nós pareçamos, mais independentes que nós estejamos, por mais capacidade que nós tenhamos, por mais que a gente tenha resolvido na nossa cabeça problemas existenciais, por mais que a gente tenha resolvido os problemas os mais difíceis, irmãos, amigos, senhoras e senhores, nós somos pessoas frágeis, extremamente frágeis. Há momentos em que a gente se sente só, há momentos em que a gente não tem coragem e a gente precisa de alguém do nosso lado. E a mensagem do Evangelho é esta é a grande pregação do Evangelho. Você não foi criado por Deus para ser independente, você não foi criado por Deus para enfrentar esses momentos sós. Não há homem ou mulher que seja tão forte que enfrente esse momento de cabeça erguida, que enfrente esse momento sem medo, que enfrente esse momento sem hesitar. Todos nós hesitamos, todos nós nos sentimos frágeis. E eu quero dizer para vocês, não é nem má notícia nem boa notícia, é a realidade da vida. Todos um dia vamos enfrentar essa hora, esse momento frágil da vida, em que não há mais nada o que ser feito, em que os médicos balançam a cabeça e dizem: não tem mais nada o que a gente possa fazer, os remédios não estão tendo resposta, o tratamento não está fazendo, não adianta entubar, não adianta fazer hemodiálise, não adianta fazer mais nada. Essa é a hora que nós somos frágeis, e somos mesmos, não tem bom. Nessa hora não se sinta só e desamparado. Jesus sentiu-se só e desamparado na cruz. Foi na hora do grito da cruz em que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É a hora do abandono, é a hora em que a gente precisa de ter a certeza de uma coisa:
do caráter de Deus. Fé é essa certeza de que o caráter de Deus é inabalável nessa hora tremenda da vida. Então, eu aprendi a fragilidade humana. Naquela hora eu vi o que é ser frágil. Naquela hora eu vi o que é se sentir só e se sentir criança de novo. Uma mulher com 68 anos de idade, o olharzinho dela era o olhar de uma criança me pedindo que eu não deixasse ela só. E eu quero dizer para você, jovem, talvez você diga assim: eu tenho a vida inteira pela frente, as coisas eu vou resolvendo, eu não tenho medo de nada, eu sou corajoso. Não é assim, não é assim. Essa é uma hora que eu aprendi que nós somos tão frágeis. Não é frágil fisicamente, não é frágil emocionalmente, não. Somos frágeis existencialmente. Nós dependemos e fomos criados para vivermos com Deus. Segura na mão de Deus. Por isso que o texto diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Um desses dias eu estava lendo uma história de guerra. Eu não sei se é verdade ou não sei se, mas serve como ilustração. Foi um general que estava na guerra com seus soldados, e ele era esse general autoritário, esse general fortíssimo. E eles foram para a batalha, e ele dizia sempre que as pessoas não podiam ter medo. Não temam, não temam e não temam. E lá na batalha, eles foram cercados pelo inimigo, e o inimigo começou a atirar, e esse general morreu no colo de um soldado raso, cabeça no colo do soldado raso. Ele morreu. E o soldado raso, quando voltou da batalha, estava completamente desiludido da vida e desiludido de tudo. E ele foi conversar com um psicólogo, dizer que ele não acreditava mais em nada, não acreditava na vida. E o psicólogo perguntou a ele por quê. Ele disse: porque o general que morreu no meu colo, eu tinha a ideia de que ele era o homem mais forte, que ele era o homem mais capaz, que ele era o homem mais destemido que eu já conheci. E na hora que ele estava morrendo, eu percebi que ele estava com medo. Aquele general que eu acreditava que nunca teria medo, naquela hora ele teve medo. E o psicólogo disse: isso não deveria lhe desencorajar na vida, isso deveria lhe encorajar na vida. Porque aquele general, na hora de morrer, mostrou que nós somos, em última análise, humanos. E a humanidade dele se revelou para você com toda a exuberância. Deixa eu dizer para você, meu querido, nós somos humanos, nós não somos máquinas, e a gente teme, e a gente tem medo, e é para isso que nós pregamos o Evangelho, para mostrar às pessoas que nós não estamos sós, que nesse momento mais difícil da nossa existência, alguém está segurando sempre na nossa mão, e que nunca nos abandona, hora nenhuma, que nós estejamos precisando dele. Aleluia. Que foi a segunda coisa que eu aprendi nessa minha jornada com a minha mãe. Segunda coisa que eu aprendi foi o valor do relacionamento com Deus. O valor de um relacionamento com Deus. É interessante que minha mãe estava com dores tão tremendas. Ela teve hemorragia estomacal, no estômago, por causa da insuficiência hepática. Sangrou pela boca, sangrou pelos dentes. E da noite de sábado para domingo, minha mãe estava com dores que são indescritíveis, irmãos. Dores que não tem como se descrever o tamanho daquela dor. O pastor Alisson, da Bethesda, ficou cantando no ouvido dela. Eu citando o Salmo 23 no ouvido dela, baixinho. E ela urrando de dor. Porque ela passou muitos dias na UTI, tinha muita diarreia. Ela estava toda assada na região vaginal, anal, em carne viva. Quando tocava, ela urrava de dor. Uma dor, assim, indescritível. E por mais que eu orasse, por mais que eu pedisse, a dor da minha mãe não foi aliviada em nada. Eu pedi a Deus: Senhor, tira essa dor, mas não adiantou. A dor da minha mãe foi aliviada com morfina. Quando finalmente o médico deu uma dose enorme de morfina para que ela sedasse a dor e a ansiedade do momento que ela estava vivendo. E naquela hora, no meu coração eu fiquei pensando assim: cadê Deus? Eu estou pedindo que Ele passe a dor da minha mãe e Ele não passa. E aí vem um médico
E dor não se resolve com oração, resolve com morfina. Olha a crise que estava no meu coração. Quer dizer, então não precisa orar. Vem, chama o médico e dá morfina. Precisa cantar, chama o médico, dá morfina e resolveu o problema. Mas na hora em que essa dor estava acontecendo, essa dor desesperadora, eu podia dizer no ouvido da minha mãe assim: mamãe, segura na mão de Deus comigo agora, nós estamos juntos, Ele está junto com a senhora nesse momento de dor. Minha irmã, que não é crente, chegou e viu minha mãe nessa dor tremenda. E ela não tinha o que dizer. Você sabe o que ela dizia para minha mãe? Mamãe, pense no verde, pense no branco. Eu não tenho o que dizer. Mamãe, pense no verde, uma cor que a senhora gostava tanto. Fala de verde, verde, verde. E na hora em que minha irmã disse pense no verde, pense no branco, aí eu vi o valor do Evangelho. Porque quem tem Jesus pode estar passando pela dor mais cruel, mas tem uma mensagem para dar, tem uma esperança para pregar. Não é simplesmente dizer pense no verde, mas é aquela certeza de que ao lado daquela cama, junto conosco, há um Senhor maravilhoso. E eu podia dizer para minha mãe assim: olha mamãe, deixa eu lhe dizer, esse caminho que a senhora vai trilhar, não tenha medo, porque Jesus já trilhou esse caminho. E eu dizia para ela no ouvido dela, e dizia para ela, confortando, não dizendo verde, mas confortando dizendo assim: alguém já foi na sua frente, não tenha medo, porque Deus é bom, e a senhora vai ser abraçada por um Deus maravilhoso e bom. Essa é a certeza que nós temos, essa é a pregação mais maravilhosa. Morfina resolve essa dor, mas tem uma dor da alma que morfina nenhuma resolve, e não se resolve dizendo pense em verde, resolve-se tendo a esperança gloriosa de que nesse caminho Jesus já andou antes de nós. E a Bíblia Sagrada diz: nós temos um sumo sacerdote que em tudo pode se compadecer com o nosso sofrimento e com a nossa dor, porque ele já passou por isso, e tem esse conforto de nós estarmos certos de que ele está ao nosso lado. Essa é a mensagem gloriosa. Irmãos, às vezes eu fico vendo esses programas de televisão, como é ridículo. Esses programas de televisão que o pastor prega a cura divina e a pessoa diz: você foi curado, meu irmão? Aí eu disse: fui. Do quê? Eu estava assim, com um mal-estar aqui no pescoço, aí vim para cá, agora estou melhor. Foi curado? Fui. Porque eu estava com uma torção no pé, e aí quando cheguei aqui no culto, estou até sentindo melhor a torção no pé. Aí lá na cama eu fiquei pensando: tem uma dor que não é essa coisa trivial, entende? De dor de cabeça, de mal-estar, eu tô assim, fui para a igreja e melhorei. Não é isso. O Evangelho é muito mais nobre do que isso. Porque esse tipo de dor dá um analgésico, dá aspirina para coisa mais simples, e dá morfina para mais dolorida que tiver, e passa. Mas há uma mensagem que tem que ser dita para as pessoas, e essa mensagem só quem conhece Jesus pode dar. Só quem conhece a palavra de Deus pode dizer essa mensagem. E eu tenho consciência disso, de que na hora em que minha mãe estava agonizante, eu disse para ela: mamãe, ela estava completamente lúcida, os olhos olhando para mim. Eu disse: mamãe, eu vou entregar para Jesus o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é a senhora, minha mãe. E eu tenho certeza absoluta que eu estou entregando nas mãos de alguém que vai cuidar muito bem de quem eu mais amo, que é Jesus. Essa tranquilidade, essa paz, só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar. Essa é a mensagem que nós pregamos. Terceira coisa que eu aprendi nessa dor tremenda que passei com a minha mãe no hospital foi a seguinte: que o espírito humano tem uma fortaleza em si mesmo que é incrível. Incrível. Quando minha mãe entrou no quarto e foi tirada a dopamina, que é a substância que sustenta a pressão arterial, a enfermeira entrou e a pressão estava 5/4. Esperava-se que minha mãe morresse naquela noite. E ela ainda viveu de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda e o dia inteiro da segunda-feira.
A médica entrou no quarto e me disse as seguintes palavras: na medicina não tem explicação para ela ainda estar viva. Não existe explicação. Totalmente encharcada de líquido, encharcada, já não se mexia mais na cama, os braços pesados, porque o rim não funcionava e constantemente tomando soro, encharcada, inchada. A médica falou: não tem explicação, só tem uma coisa. É que muitas pessoas, por causa da força do Espírito, continuam vivas. E eu acho que a sua mãe, pela força do Espírito, não está querendo abrir mão da vida. Alguma coisa que ela não quer abrir mão. E ela está lutando até o fim. Só o Espírito que a mantém viva. Porque medicamente ela já era para ter morrido. Medicamente já não tinha, ela já estava com a respiração ofegante, já pressão arterial lá embaixo, pulsação cardíaca caindo, e ela sustentando. Ela disse: só tem, ou ela quer ver alguém, ou ela acha que precisa de mais algum tempo para resolver algum problema. Alguma coisa a mantém viva. E ela disse: e esta alguma coisa que a mantém viva é o Espírito. E aí eu fiquei vendo na palavra da médica e na palavra da enfermeira-chefe que o espírito do ser humano, realmente, eu acreditei naquele dia no livre-arbítrio, que Deus deu a cada um de nós, e esse espírito, esse fôlego de Deus dentro de nós, é mais forte do que nós podemos imaginar. Que eu prego sempre, que vou agora pregar com mais força. Existe uma força dentro de você que não deixa, Deus não vai deixar nunca que você perca essa força de dizer: eu quero, eu vou, ou eu não quero. Então eu cada vez mais acredito que uma pessoa pode ser, por exemplo, viciada em tóxico. O cara é um drogado em cocaína. Ele é alcoólatra, preso, não consegue. Ele diz: eu não consigo. Mas eu prego e vou continuar pregando que mesmo que você seja escravo da mais terrível de todas as drogas, há uma força dentro de você, que Deus preserva essa força, que é a sua capacidade de dizer sim ou a sua capacidade de dizer não. Que mesmo uma pessoa agonizante numa cama de morte, ela ainda preserva, inconsciente, porque está sedada e está debaixo do efeito de morfina. Ainda assim, ela preserva a capacidade de dizer: eu quero, eu vou lutar até o fim. Eu não vou entregar os meus pontos. E minha mãe morreu literalmente de cansaço. O coração já não aguentava mais. E ela não agonizou, não tomou fôlego, simplesmente ela parou. Cansada de lutar e não entregar os pontos até o último instante que o coração suportou bater. Isso aí é uma lição de vida que eu aprendi e que eu quero passar para você. Não seja vagão da história. Você pode ser locomotiva da sua própria história. Se você disser assim: pastor, eu não consigo, a vida me joga para um lado, a vida joga para o outro, eu quero lhe dizer, há uma força aí dentro de você que diz: você pode dizer não mais. E na hora em que você disser não mais, eu lhe garanto, os anjos de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo vão lhe ajudar a fazer com que esse não mais se concretize, esse não mais aconteça na sua vida. Deus está nos ajudando e Ele preserva essa força dentro de nós, que é a força do Espírito de dizer: eu quero ou eu não quero. Então quando uma pessoa diz assim: eu não consigo servir a Deus, pastor, eu não aceito essa frase. Eu não consigo. Às vezes eu tenho até amigos que dizem isso para mim. Eu tento ser um cristão verdadeiro, mas eu não consigo. Isso não existe. Você não quer. Porque se você quiser, você consegue. Você não quer. Porque se você disser: eu quero, eu vou servir o meu Deus, não existe demônio no inferno, não existe força nenhuma que impeça esse eu não quero mais ser do mundo dele se concretizar em Deus. Eu não aceito uma pessoa dizer assim: eu estou tentando, mas eu não consigo. O cara é viciado em pornografia. Eu tento, mas eu não consigo. Consegue. Se você disser não mais, você consegue. Porque Deus vai ajudar você. Minha mãe me ensinou isso na cama. Quando todos diziam assim: é para morrer. Eu tenho que morrer. Vai morrer já já. E ela suportando dia e dias, teimosamente dizendo: eu não vou abrir mão.
e não abriu mão. Então, a mensagem do Evangelho que eu creio é essa. A mensagem que Deus nos deu uma força dentro de nós, que nos ajuda a irmos em frente, mesmo quando todas as dificuldades e as lutas já não estão mais a nosso favor. Nessa doença eu aprendi uma outra coisa da minha mãe. Aprendi a distinguir quem leva a vida tecnicamente e quem leva a vida com graça e com beleza. Obviamente nós pegamos vários turnos de médicos e vários turnos de enfermeiras. Com dias e dias de UTI, de enfermeira, e as enfermeiras se revezavam. Passei a conhecer um monte de enfermeira que eu não conhecia. E foi interessante que eu comecei a detectar quem era enfermeira humana e quem era enfermeira profissional. As enfermeiras que fazem o que tinham que fazer com humanidade e as enfermeiras que tinham que fazer aquilo só para cumprir a tarefa delas. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo o seguinte: o grande desafio da nossa vida, irmãos, não é sermos bons no que fazemos, mas fazermos o que temos que fazer na vida, o que quer que seja, com paixão e com amor. Tinha enfermeira lá que chegava e fazia o que tinha que fazer, limpava o que tinha que limpar e virava o rosto e ia embora. E a gente via que ela não queria se apegar ao doente. Tinha enfermeira que vinha e amava e passava solidariedade. E numa dessas experiências foi interessante que minha mãe estava com diarreia, e uma diarreia de um mau cheiro tremendo. Mau cheiro tremendo. E ela disse rapidamente, pediu com rapidez, rapidamente, traga uma paradeira. E eu corri no banheiro com rapidez, entreguei a paradeira, e na hora que eu estava dando as costas para ir embora do quarto, minha mãe diz assim: não, quem vai colocar a paradeira é o Ricardo. E eu falei: mamãe, deixa outra pessoa, constrangedor e tal, colocar a paradeira. Ela disse assim: nenhum pastor é pastor de verdade se ele não souber colocar uma paradeira na própria mãe. E aí eu coloquei uma paradeira nela e aprendi uma lição. Pastor não é chegar aqui e pregar uma mensagem técnica. Nenhum pastor é pastor de verdade se ele não souber aprender a chorar, a doer, a sentir o mau cheiro do próximo e a abraçar quem não é abraçável. E eu saí daquela experiência com uma oração no meu coração: meu Deus, me ajuda a ser um pastor de verdade, não porque eu quero pregar mensagens bonitas, mas porque eu sei transmitir o pulsar, o bater do coração de Deus para aquele que não tem amor. Eu quero que as pessoas me digam assim: eu conheci pastores técnicos e pastores humanos. E eu conheci no Ricardo Gondim não um pastor técnico, conheci nele um homem humano. Porque um dia ele aprendeu a ser humano, não foi num banco de escola, mas foi colocando a paradeira e sentindo mau cheiro. E sendo alguém que soube chorar com os que choram. E você também tem que aprender isso. É isso que vale na vida. A vida não vale, queridos irmãos, pela nossa bossa. Entendeu? Olha como ele é. Olha como ele é engomadinho. Olha como ele é. Entendeu? Como ele tem os trejeitos. Isso não vale nada na vida. E às vezes a gente sai correndo na vida atrás disso. E as pessoas estão em busca de um olhar que nos olhe com carinho. O filho, seu filho, está em busca, não é de um pai. Entendeu? Ele está em busca de um pai amoroso, bom, que ele diga: eu vi no meu pai o olhar de um homem que sabe e soube amar. E o Evangelho é isso, é nos transformar, não em gente arrogante, pedante, prepotente, grossa. O Evangelho nos transforma em pessoas quebradas, porque nós aprendemos a chorar a dor dos que choram, a rir com os que riem, mas também a carregar as cargas uns dos outros. E Tiago disse: esta é a verdadeira religião, que é amar, visitar, cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades. A última mensagem, a última coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte: pela primeira vez eu vi a morte cara a cara. Cara a cara, frente a frente. Vi um processo de morte, frente a frente, dia a dia. Minha mãe ficou tão desfigurada,
que eu colei uma fotografia dela na cama atrás, onde ela estava, para que as pessoas lembrassem dela na fotografia e não aquele resto de gente que estava em cima de uma cama. Tão desfigurada, eu vi a morte chegando. E eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe dignidade na morte. Toda morte é uma agressão. Toda morte é um assinte. Toda morte é uma violência. Toda ela. Não existe morte bonita, não existe morte digna. Toda morte é uma agressão. Nós não fomos feitos para morrer. Na morte da minha mãe, como foi glorioso eu saber de uma coisa: que o Evangelho é certeza de vida eterna. Irmãos, quantas vezes nas igrejas evangélicas nós perdemos tempos com firulas que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é a preparação de homens e de mulheres para aquela hora. Evangelho é pregar para homens e mulheres sobre a hora da morte. Nós não pregamos o Evangelho para nos fazer gente bonita e resolvida só. O Evangelho é uma preparação. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: quem crer nas minhas palavras não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança para a hora da morte. Como é confortante você saber que as palavras de Paulo têm força, quando ele disse em 1 Coríntios capítulo de número 15, que um dia o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o mortal vai se revestir da imortalidade. E nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares, e vamos zombar da morte, e vamos dizer: morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua vitória, ó sepultura? Essa é a mensagem gloriosa. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? É que Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar o ferrão da morte, para tirar o veneno da morte, para tirar a maldição da morte. Você pode crer no Evangelho de prosperidade, de triunfo, de saúde, de tudo, mas se você não tiver certeza da hora da morte, certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, nós perdemos o nosso tempo. É certeza de salvação eterna, é certeza de vida com Deus para sempre. Essa é a mensagem, é a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é a certeza de que nós não ficamos vagando pelo espaço, como dizem os espíritas, é a certeza de que ninguém vira alma, como querem alguns católicos, que as almas estão aparecendo. Não, é certeza de que está ausente do corpo, está presente com o Senhor na glória. É certeza absoluta de que nós vamos para o seio de Abraão, e nós vamos para o paraíso, e nós vamos para o céu. Eu não sei qual é o nome que você quer dar, mas é a certeza absoluta que nós temos destino certo, temos endereço certo, e nós vamos para esse lugar glorioso com Deus. Eu saí daquele lugar, sofri, chorei, padeci, mas na hora em que minha mãe deu o último suspiro de vida, eu estava segurando na mão dela, e eu disse: todo mundo na sala, que começaram a chorar, e eu disse: calma, calma, calma. Eu disse: Senhor Jesus, agora eu te entrego a mão da minha mãe. Abri a mão da minha mãe, a mão dela caiu sobre a cama, e eu tinha certeza absoluta de que Jesus estava do outro lado, segurando para conduzi-la com os anjos até a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que nós pregamos, é essa certeza que nós temos no coração. Aleluia! É essa certeza que nós temos no coração. E eu queria hoje terminar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta: você tem consciência da presença de Jesus na sua vida? Você tem consciência de que sua vida está nas mãos de Deus? Quando chegar esse momento, você tem certeza de que Ele vai estar segurando na sua mão para lhe levar até a presença do Deus Todo-Poderoso? Maravilhoso, eterno e vivo Senhor dos senhores, louvado seja o teu nome, engrandecido para sempre o teu nome, o teu infinito poder, o teu infinito e maravilhoso amor. Senhor, muito obrigada por tua palavra, obrigada por estes momentos preciosos, Senhor, durante os quais a tua voz ecoou
em nossos ouvidos, em nossa vida, no nosso coração, Senhor, de maneira tremenda e sobrenatural. E eu sei que enquanto ela foi proferida, vidas foram tocadas, Senhor. Vidas foram visitadas pelo Teu amor, pelo Teu toque, pelo Teu doce Espírito. E eu sei, Senhor, Pai, que enquanto a Tua palavra foi sussurrada nos nossos ouvidos, o Senhor promoveu cura, libertação, renovo, Senhor. O Senhor supriu de forças aquele que estava desanimado. O Senhor levantou o que estava caído, porque a Tua palavra é assim. A Tua palavra é viva. A Tua palavra produz resultados tremendos nos corações dos homens. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito em nós. Muito obrigada, Deus, por Tua palavra que tem sido nosso bálsamo, tem sido nossa regra de fé e de prática. É através dela que ajustamos o conceito que temos a respeito de Ti. É através dela, Senhor, que nos aproximamos mais e mais de Ti, que estreitamos nossos laços de amor contigo, Pai. E é através dela que nos vêm as Tuas promessas e a alegria que sentimos de servirmos a um Deus grande e poderoso como és. Em nome de Jesus eu quero Te louvar e Te agradecer e pedir mesmo, Senhor, que o Teu toque sobrenatural esteja agora sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que esteve recebendo o compartilhar do Teu coração. No nome precioso, amado, querido de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém.